Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Simplificando a expressão, raiz quadrada de 50 mais 2 raiz de 2 mais raiz quadrada de 18 obtém-se como resultado. Muito bem, para podermos realizar tal simplificação, sem o uso de calculadora, é claro, nós podemos proceder de várias formas. Numa dessas formas, considerando que nós temos a raiz quadrada de 50 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2 e mais a raiz quadrada de 18, nós podemos decompor aqui tanto o 50 como o 18 no formato que nos interesse. Por exemplo, podemos reescrever o 50 como sendo proveniente do produto entre 25 vezes os 2. Afinal, 25 vezes 2 gera o 50. 2 raiz quadrada de 2 nós vamos só repetir. E o 18 também receberá o mesmo tratamento do 50. Ou seja, vamos pensar aqui em dois números que multiplicados geram o 18 e o 9 vezes o 2, que dá 18, nos interessa aqui. Bem, existem várias propriedades para os radicais. Numa dessas propriedades, se nós considerarmos, por exemplo, a raiz quadrada de um certo número a vezes raiz quadrada de um certo número b, mas para sermos mais genéricos, podemos até nem fazer raiz quadrada. Podemos considerar a raiz índice n. Toda vez que houver multiplicações dessa natureza com um índice qualquer, nós podemos separar aqui a raiz, fazendo raiz índice n do a vezes a raiz índice n do b. Lógico que nós vamos fazer isso quando nos interessar, que é o caso da questão. Uma vez que nós temos 25 vezes 2 e a raiz quadrada, podemos separar a raiz, assim como na raiz quadrada de 9 vezes 2, que também pode ser separada. Vamos fazer isso então? Raiz quadrada de 25 vezes 2 será reescrita como sendo raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 2. Mais 2 vezes raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 9 vezes 2. Vamos reescrever como raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 2. E agora, na sequência, vamos resolver o que for possível de ser resolvido. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 2, vamos só repetir. Mais 2 vezes raiz quadrada de 2. Mais raiz quadrada de 9 é 3. Vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Agora, em seguida, podemos pensar no seguinte. Vamos supor que, deixando de lado o que estamos fazendo, alguém propõe para você que faça 5 vezes x mais 2 vezes o x e mais 3 vezes o x. Talvez, se você já tem prática o suficiente em operações assim, você faça 5 mais 2, 7 mais 3, 10 vezes o x. Pois bem, vamos proceder de modo muito parecido aqui com a operação anterior da questão. Nós temos 5 vezes raiz quadrada de 2, mais 2 vezes raiz quadrada de 2, que gerará 7 vezes raiz quadrada de 2. E mais 3 vezes raiz quadrada de 2, que irá gerar 10 vezes a raiz quadrada de 2, sem a necessidade de determinarmos qual é o resultado final da operação, calculando a raiz de 2. Ou seja, paramos por aqui. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, poderemos notar que o item E se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com essa resposta, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, compartilhem estes dados, essas informações, esses conhecimentos com quem vocês conhecem. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima! Tchau!